Mas continuemos aqui a nossa leitura. Deus, ou seja, a natureza. A filosofia da imanência, a tradição teológica e metafísica ergueu-se sobre a imagem de Deus, forjando a divindade como pessoa transcendente, isto é, separada do mundo, dotada de vontade onipotente e entendimento onisciente, criadora de todas as coisas a partir do nada, confundindo Deus e a ação dos artífices e artesãos, legisladora e monarca do universo, que pode, à maneira de um príncipe que governa segundo seu arbítrio e capricho, suspender as leis naturais por atos extraordinários de sua vontade, os famosos milagres, Essa imagem faz de Deus o super-homem, que cria e governa todos os seres de acordo com os desígnios ocultos de sua vontade, a qual opera segundo os fins inalcançáveis por nosso entendimento humano. Incompreensível, Deus se apresenta com qualidades humanas, bom, justo, misericordioso, colérico, amoroso, vingador, que pune ou recompensa o homem, conforme esse transgrida ou obedeça aos decretos divinos, Pois é dotado de livre-arbítrio ou de livre vontade para escolher entre o bem e o mal, identificando liberdade de escolha voluntária, imaginando os objetos da escolha como contingentes, isto é, como podendo ser ou não ser, serem estes ou outros, serem como são ou serem de outra maneira. A tradição teológico-metafísica afirma que o mundo existe simplesmente porque Deus assim o quis ou porque sua vontade assim decidiu e escolheu, e poderia não existir ou ser diferente do que é se Deus assim houvesse escolhido. Se o mundo é contingente porque fruto de uma escolha contingente de Deus, então as leis da natureza e as verdades, como as da matemática, por exemplo, são em si mesmas contingentes, só se tornando necessárias por um decreto de Deus que as conserva imutáveis. Assim, a necessidade, isto é, o que se pode ser exatamente tal como é, sendo impossível que seja diferente do que é, identifica-se com o ato divino de decretar leis, ou seja, a necessidade nada mais é senão a autoridade de Deus. Compreende-se então porque tradicionalmente liberdade e necessidade foram consideradas opostas e contrárias, pois a primeira é imaginada como escolha contingente de alternativas também contingentes e a segunda como decreto de uma autoridade absoluta, onde o mito do pecado original, quando o primeiro homem teria usado a liberdade, entendida como poder de escolha, para desobedecer aos mandamentos ou leis de Deus. Com esse mito, ergue-se a imagem da liberdade humana como um poder para escolher o mal, porta aberta para a nossa perdição. A um Deus autoritário corresponde um homem decaído e desobediente, por culpa da liberdade. Como indaga Spinoza, foi possível tanta ignorância e superstição para transformar o que temos de mais precioso, a liberdade, em culpa, perversidade e perigo. Essa imagem de Deus demonstra Spinoza em sua obra magna, A Ética, não é senão a projeção antropomórfica de uma imagem do homem, confundindo propriedades humanas imaginárias com a essência divina, porque os homens se imaginam dotados de vontade livre ou livre-arbítrio, imaginando que ser livre é poder escolher entre coisas ou situações opostas e agir segundo os fins escolhidos pela vontade. Porque imaginam que o verdadeiro poder é aquele que se separa dos que a eles estão submetidos, dominando-os do alto e de fora. Porque imaginam a natureza agindo segundo fins e para servi-los. Os homens imaginam Deus como arquiteto que constrói o mundo e como príncipe que o governa. Se, portanto, quisermos alcançar o conhecimento verdadeiro da essência e das potências divinas, precisamos ultrapassar esse imaginário e, ultrapassando a imagem, chegar à ideia de Deus. Spinoza parte de um conceito muito preciso, o de substância, isto é, o de um ser que existe em si e por si mesmo, que pode ser concebido em si e por si mesmo e sem o qual nada existe nem pode ser concebido. Toda substância é substância por ser causa de si mesma, causa de sua essência, de sua existência e da inteligibilidade de ambas. E ao causar-se a si mesma, causa a existência e a essência de todos os seres do universo. A substância é, pois, o absoluto, ou uma realidade absolutamente complexa, constituída de infinitas qualidades infinitas, cada uma das quais é uma potência produtora ou agente que engendra de si mesma as múltiplas ordens de realidade que formam o universo. A substância é o potencial causal ou produtivo absolutamente infinita de autoprodução e de produção de todas as coisas. É o que chamamos de Deus. Ao causar-se a si mesmo, fazendo existir sua própria essência,
Deus faz existir todas as coisas singulares que o exprimem, porque são efeitos de sua potência infinita. Em outras palavras, a potência produtora infinita é imanente aos seres produzidos. A causa é imanente ao efeito, porque se exprime nele e ele a exprime. Deus não é uma causa transcendente, separada dos seres singulares, mas é imanente a eles, pois eles são modos ou expressões do ser absoluto. A substância e suas infinitas qualidades infinitas, enquanto atividade infinita que produz a totalidade do real, Spinoza dá o nome de natureza, natureza naturante. O conjunto de todos os modos produzidos pela substância, Spinoza designa com o nome de natureza naturada. A totalidade constituída pela natureza naturante e pela natureza naturada é Deus, ou seja, a reunião de tudo, né? De onde a célebre expressão spinozana, Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza. Das infinitas qualidades ou potências produtivas da substância, conhecemos duas, o pensamento e a extensão. A atividade da potência do pensamento produz ideias, a da extensão, corpos. Ideias e corpos são modos finitos imanentes à substância infinitamente infinita, exprimindo-a de maneira determinada, segundo a ordem necessária que rege as relações entre todos os seres do universo. Os seres humanos constituídos pela união de um corpo e uma mente, ou uma ideia, são modos finitos de Deus ou parte da natureza infinita de Deus. Pesado, hein, pessoal? Mas esse é o nosso amigo Spinoza, nas palavras de Marilene Chaui, né? Spinoza, como a gente vê nessa parte do nosso texto, né, busca desmistificar essa imagem de Deus divina e transcendente, né, separada do mundo, né? Também ele bate numa questão que está muito em voga aí até os dias de hoje, né, que é a ideia de que Deus suspende as leis naturais por atos extraordinários de sua vontade, que são os milagres, né, tão apregoado aí nas religiões, né? E tem um Deus com qualidades humanas, né? Há aqui também nesse texto uma abordagem sobre o livre-arbítrio, né? Essa livre vontade para escolher entre o bem e o mal, né? Tão falado, tão dito, tão apregoado por aí. Aqui também ele abordou as escolhas como contingentes, quer dizer, pode ser ou não ser, ou ser de outra maneira. Isso é contingente. Ele aborda também o mito do pecado original, né? Onde um Deus autoritário lida com correspondente de um homem decaído e desobediente. Olha só que meio, né? Um Deus autoritário com um homem desobediente. E como conseguir transformar o bem mais precioso que temos, que é a liberdade, em culpa, perversidade e perigo, né? Começa a abordar um tema que ficou denso, né? Eu sei, mas é bom a gente buscar entender um pouco, né? Que a substância por ser causa de si mesma, né? E aí ele diz que a substância é a potência infinita de autoprodução e de produção de todas as coisas. E a isso ele chama de Deus. E aí ele afirma que Deus não é uma causa transcendente, que está fora do mundo, separado dos seres singulares, mas é imanente a eles. E aí para Spinoza, Deus é a natureza. Muito legal, hein, pessoal? Eu sei que é um pouco denso aqui o texto, mas estou confiando que vocês vão ficar junto comigo, não vão me abandonar. Vamos lá!